Filipenses capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: resiliência, sofrendo impactos, mas preservando a alma. De novo, vamos repetir juntos: resiliência, sofrendo impactos, mas preservando a alma. Pois bem, talvez você lembre deste nome, João do Pulo. Foi um atleta especializado em salto em distância e também salto triplo. Foi medalhista olímpico, foi tetracampeão pan-americano e recordista mundial por muitos anos do salto triplo. Dia 22 de dezembro de 1981, sofreu um grave acidente automobilístico e após quase um ano de internação na UTI, ele precisou ter a sua perna direita amputada. Pois bem, ano de 99, ele morre, não por causa da perna amputada, mas entregou-se ao alcoolismo, entregou-se a uma vida solitária, amarga, sofreu depressão, entregou-se aos vícios, não conseguia mais ficar perto de alguém, não conseguia mais sociabilidade, não conseguiu sobreviver sem a fama. Pois bem, guarde este quadro. 1998, outro desportista brasileiro, Lars Grael, vivia no auge da sua carreira, velejador, estava programado para participar nas próximas Olimpíadas e com chance de medalha de ouro para o Brasil. No entanto, ele sofreu um acidente de lancha e também teve a perna direita amputada. Mas o recomeço veio depois de sair do hospital, e aí então ele foi convidado a ser secretário de esportes do governo. Ele foi também convidado a dar palestras, escreveu o livro A Saga de um Campeão, e até hoje ele dá palestras em diversos lugares, até hoje ele dá suporte à equipe de vela do Brasil, e assim por diante. Você fica perguntando então, qual a diferença nesses dois casos? É o status? Não, eles tinham o mesmo status. É grana? Não, tinham mais ou menos o que o outro tinha. A diferença é que o primeiro não foi resiliente, não conseguiu viver longe da glória, longe da fama, não conseguiu se reprogramar frente a um acidente, enquanto que o segundo sofreu o mesmo impacto, mas sobreviveu emocionalmente também. A Epístola aos Filipenses é um tratado sobre alegria, contentamento e entusiasmo. Como eu te falei, são 4 capítulos e 16 vezes, portanto, na média, 4 vezes por capítulo, você vai encontrar a palavra alegria, ou satisfação, ou contentamento, ou derivações dessas palavras. Estranhamente, Paulo escreve essa epístola de um cárcere de Roma, ano 61 da era cristã, e é provável que o cárcere de onde ele escreve a epístola da alegria é o chamado cárcere inferior. É aquela ideia de alguém que está na pior prisão possível. Os presos que estavam condenados a morrer, eram colocados no cárcere inferior, e era um cubículo onde, se não saísse dali para o martírio, sairia dali morto com tuberculose ou qualquer outra enfermidade. Pois bem, é desse lugar e nessas condições de extrema angústia, lugar de extrema humilhação, que ele se sente contente e diz isso: eu estou contente.
ele poderia externar tristeza, ele poderia externar insegurança, ressentimentos, frustrações, mas ele se dedica a escrever sobre alegria, fazendo da escrita uma carta que hoje ainda nos traz consolo e direção. Paulo está preso, mas o seu espírito missionário está livre. Paulo está na prisão, mas de lá ele intercede, ele evangeliza, ele escreve as epístolas. E quando chegamos ao capítulo 4, versículos 11 a 13, nós encontramos a razão, uma das razões porque ele não se deforma emocionalmente, uma das razões porque ele consegue continuar sendo o mesmo Paulo, apesar de condições extremas de humilhação e de saúde. E ele diz o porquê, ele diz a razão. Ele diz que apesar dos apesares, ele não vai perder a serenidade, ele não desvia o foco da missão, ele não vai alterar o propósito do seu ser, ele não vai declinar do equilíbrio emocional. E esta razão se resume numa palavra, essas razões se resumem numa palavra: resiliência. A palavra resiliência não vem do meio emocional ou da psicologia. Essa palavra originalmente vem da física. E a ideia é a seguinte: um corpo que sofrer uma pressão extrema, depois de acabada a pressão, ele voltar ao seu estado original. Uma ilustração: se você pegar um copo de alumínio e espremer, depois de alguma força, ele vai se deformar. E quando você soltá-lo, ele vai estar deformado e vai continuar deformado. Se o mesmo copo, do mesmo tamanho, for de borracha, você vai apertá-lo e apertá-lo com força intensa. Quando soltá-lo, ele vai continuar sendo o mesmo copo. Sua estrutura molecular não se alterou, sua forma voltou ao original. Se você esticar o copo, quando voltar, ele estará do mesmo tamanho. Na vida emocional, na vida espiritual, todos nós sofremos pressões. Quem aqui nunca sofreu pressão? Sofremos as pressões da vida. Mas a questão é não perder a paz interior, não deixar de ser a mesma pessoa que você é, não deixar de ser o mesmo cristão que você é, apesar das lutas, provações, pressões, da esticada e assim por diante. Então o conceito de resiliência permeia esses versículos que nós lemos, e algumas expressões aqui nos ajudam a entender e cultivar a resiliência. A primeira expressão no versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi. Então a expressão aprendi, guarde isso. Nós não nascemos com nossas emoções treinadas, nós não nascemos com nosso comportamento preparado. A resiliência é algo que precisamos aprender ao longo da vida, é aprendizado. Aliás, por falta de aprendizado nessa área, é que hoje nós temos problemas com algumas gerações. Por exemplo, os educadores temem que a geração em que nós estamos está despreparada para o futuro. Tem muita informação, mas pouca habilidade para trabalhar com os embates da vida. É por isso que meninos de 11 anos fazem greve de fome por 3 dias e fazem birra para ganhar um iPhone que custa R$4.000, e no final de tudo os pais chegam e dão. É por isso que crianças e adolescentes são super protegidos, e porque são super protegidos, não conseguem mais ouvir um não lá na sociedade, na vida adulta, porque entram em crise. Quando saem da redoma para a vida,
já estão despreparados para os nãos da vida. Perde o emprego, entra em depressão. Desmancha um noivado, querem tirar a própria vida. Preferem morrer do que sofrer o impacto. Cristãos mal preparados para os embates da vida. Já viram aqueles crentes que só querem ouvir pregações de autoestima, de teologia da prosperidade, de teologia do triunfalismo, e aí, em algum momento vão passar por tribulações, e aí começam a questionar a bondade de Deus, a justiça de Deus, começam a questionar a igreja do Senhor, começam a questionar a própria salvação. E é comum você ouvir até pessoas assim, depois de um tempo já andando com Deus, mas com essas dúvidas crassas, dizendo assim: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus tem um plano, um projeto na minha vida mesmo? Por que será que Ele está me abandonando? O resiliente é aquele que ao longo da vida teve satisfações, mas também sobreviveu às decepções. É aquele que teve ganhos e teve perdas e nem por isso mudou a sua fé, a sua confiança em Deus. É aquele que durante a vida ouviu um sim e ouviu um não, mas continua amando e servindo a Deus. Esse é o crente resiliente. Ele treinou as emoções através das experiências da vida. O cristão resiliente é aquele que, quando perde o emprego, ele ora a Deus, ele clama, ele bate o joelho no chão, ele busca o Senhor, mas no outro dia ele faz o seu currículo, ele vai nas empresas, ele faz os seus contatos, ele ergue a cabeça. Enquanto o novo trabalho não vem, ele vai vender salgadinho, ele vai dirigir Uber, ou ele vende o carro mais caro e compra um carro popular, ajusta o orçamento e continua confiando no seu Deus e servindo a Deus e com fé na vida. Quando o namorado deixa, fica triste, mas não se corrompe, se recompõe, se refaz. Afinal, tem valores na vida que são maiores e precisam ser trabalhados ao longo da caminhada de um jovem. Então, a primeira palavra é aprendi. A primeira expressão, aprendizado. Resiliência é aprendizado. E aí você vai comigo para a segunda palavra. Segunda expressão, o que ele aprende? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente. Então, contentamento. Aqui aparece no grego a língua original em que foi escrito o Novo Testamento. Aparece a palavra autarquês, que quer dizer governo autônomo ou administração autônoma. Daí que nasce a palavra autarquia, sem interferência do poder central. Quer dizer, explicando o texto, há um poder central em nossa vida, o poder e o domínio de Cristo como Senhor em nossas vidas. Depois que tivemos o nosso encontro com Cristo, passamos a ser dirigidos pelo senhorio de Cristo. Então, o poder central, estamos em Cristo, mas temos o poder de decisão sobre o que podemos fazer ou não com as nossas emoções. Isso chamamos de livre agência. Para aqueles que ficam fuçando teologia calvinista, né? Está aí a diferença entre livre-arbítrio e livre agência e direção divina absoluta, soberania de Deus. Mas explicando melhor, você é livre para lidar com suas emoções. Eu e você somos livres para, nos embates da vida, escolhermos qual caminho vamos seguir. Quem nos ensina muito sobre isso ele era psiquiatra e também psicólogo, Viktor Frankl. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso, porque era contrário ao regime nazista, e ele foi colocado nos piores campos de concentração, como de Terezin, de Auschwitz, e lá ele continuou pesquisando o ser humano, o comportamento,
E ele descobriu, por exemplo, que muitas pessoas, e ele ia observando, anotando, muitas pessoas morriam em situação até melhor de vida que outras sobreviviam. E ele começou a observar e conversar com essas pessoas. E ele descobre que essas aqui tinham perdido o sentido da vida, tinham perdido a esperança. Então se entregavam à fraqueza, inclusive à fraqueza física. E essas aqui tinham ainda alguma esperança. Quando terminar a guerra, quero rever meus parentes. Quando tudo terminar, ainda quero encontrar a minha casa. Quando a guerra acabar, eu quero reencontrar minha família. Aquela esperança, o sentido da vida. E é dele essa frase. Depois que ele passou por tanta tortura, ele diz assim: os nazistas incendiaram minha casa, mataram minha família, roubaram tudo que eu tinha, inclusive a aliança de casamento, e hoje eu não tenho mais nada. Mas eles não podem roubar o poder que eu tenho para decidir sobre o que fazer com isso que fizeram comigo. Olha que coisa impressionante. E é dele essa frase: eu não decido o que fazem comigo, mas sou livre para decidir o que fazer com aquilo que fizeram comigo. Isso é resiliência. Explicando melhor, um ladrão assaltou um irmão da IPI de Maringá após o culto. Estava saindo, sabe aqueles sequestros relâmpago? E aí levaram para o caixa eletrônico, levaram para casa, fizeram uma limpa e no fim levaram o carro dele também e tal. E era começo da madrugada, ele estava com mais alguns irmãos da igreja ali, alguns familiares, na delegacia de polícia para dar a queixa, para formalizar a queixa. E aí, de repente, entra o escrivão rápido assim, olha para aquelas pessoas ali e pergunta: quem é a vítima? E aí ele se levantou, mas na mesma hora ele disse assim: doutor, na verdade era para ser eu, mas eu me recuso a dizer que sou a vítima. Sabe por quê? Quando eu voltar para casa, tem uma cama lá esperando, tem o cafezinho, amanhã eu tenho um emprego que trabalho nele e há muitos anos, o carro eu recupero com seguro, se necessário for. Mas sabe quem é a vítima, doutor? A vítima é o cara que me sequestrou, porque ele não tem nada disso. E provavelmente ele vai ter que viver fugindo da polícia, ele vai ter que viver com a sua consciência manchada, ele vai ter que viver no mundo da violência para sobreviver. Então, doutor, é ele a vítima, não eu. Isso é resiliência, você não se deixar deformar pela situação. Governe suas emoções. Quando a vida for impiedosa, estabeleça o governo, o autarqueis, o contentamento. Governe as suas emoções. O impacto é inevitável. Em algum momento você vai sofrer, ou nós sofremos impactos da vida. O impacto é inevitável, mas o efeito é administrável. O golpe é real, mas os desdobramentos são governáveis. Então, a segunda palavra que nos ajuda a entender, a segunda expressão que nos ajuda a entender a resiliência é contentamento, autarqueis, governo sobre as nossas emoções. A terceira expressão, toda e qualquer situação. Veja comigo versículo 11. Porque aprendi a viver contente, e agora, em toda e qualquer situação. Versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A vida ensinou Paulo através de experiências extremas e polarizadas. Ele diz, eu sei estar humilhado, e também sei ser honrado. São trocadilhos de palavra para
que entendamos os extremos em que Paulo aprendeu a viver, para dizer: nada disso me afeta, nada disso deforma a minha alma, nada disso deforma o meu interior, a minha relação com Deus, nada disso rouba a minha paz interior. E ele vive bem num extremo como no outro. A humilhação, ele diz: sei estar humilhado e também honrado. A palavra honrado ou honra, paricel, significa excesso de recursos, extravagância até. E Paulo diz: eu consegui viver num extremo e no outro da vida. Fartura, a palavra fartura na sua tradução aqui era a melhor comida da gastronomia da elite romana. Provavelmente em alguns momentos da vida Paulo chegou a comer a melhor comida da mesa do imperador, por exemplo. E ele diz: e eu também sei viver com fome, não tendo nada para comer. Abundância e também escassez. Aqui há um princípio. A resiliência não se aplica somente à pressão externa e extrema, mas também à elasticidade extrema da vida. Os dois polos, o não ter e o ter demais, o viver aqui e viver aqui também. Significa que não só as mazelas da vida, a perda, a tragédia, a fome, a escassez, os impactos negativos, mas também com relação aos eventos positivos, a abundância, o glamour, a fartura, o conforto, exigem resiliência. Porque há pessoas que vivem bem na pobreza, mas quando chega a riqueza, não sabem conviver com ela. Se perdem, como dizem aí. Vive bem no anonimato, mas chega a fama, não sabe viver com ela. Para medir o nível de resiliência, um estudioso fez uma pesquisa científica e montou como se fosse um cânon para medir uma escala, um termômetro para medir a resiliência de quem não tinha nada e de repente tem tudo. Não tinha fama e de repente a tem. E por aí ele vai. E um exemplo que ele cita de baixa resiliência é Amy Winehouse. Os jovens aqui acho que lembram desse nome, não é mesmo? Era uma cantora maravilhosa, humilde, uma voz tremenda, mas de repente chegou a fama. Ela se perdeu no mundo das drogas e entrou numa espiral de autodestrutividade. Assim também Justin Bieber, Michael Jackson, ou outros tantos. Não seja eufórico nas benécias da vida, porque elas passam. Também não seja amargo na alma com os impactos negativos, eles passam. Dizem que a adrenalina de alguém que ganhou na loteria e de repente teve a grande notícia de que agora não vai ter mais os problemas dos mortais. Esse impacto da adrenalina dura mais ou menos 12 meses. Enquanto que o impacto de alguém que perdeu tudo, alguém que perdeu pessoas queridas e assim por diante, perdeu na falência, também vai durar 12 meses, aproximadamente. Então, o resiliente é aquele que sabe disso, vai passar. Isso me lembra a história de um rei que faria aniversário, e ele tinha um amigo súdito, que era relativamente pobre, mas era amigo do rei. E esse amigo disse: eu gostaria de dar um presente para o rei, mas não sei o que eu posso dar para o rei tem tudo. Aí ele foi pesquisar, o que eu posso dar de presente para o rei? Um cavalo? Não, o rei tem os melhores cavalos do reinado. Posso dar
uma roupa? Não, ele já tem tudo. Ele foi consultar um sábio, e o sábio disse, já sei o que você pode dar. Você dá um anel para o rei. Um anel? Mas o rei já tem os melhores anéis possíveis. Não, esse anel é diferente. Por que diferente? No lado de dentro do anel, no interior do anel, você escreve as seguintes palavras: isso também passará. Isso também passará. E fala para o rei, quando ele estiver muito triste e abatido, tira o anel e lê. Quando o rei estiver muito eufórico, alegre, tira o anel e leia. E assim foi feito. Dali a algum tempo, o rei estava voltando de uma batalha, desconcertado, perdeu gente do exército, estava em baixa, estava de cabeça baixa com o resultado, abatido. E ele vai entrando de volta no seu palácio e ele lembra, tira o anel. Isso também passará. Dali a algum tempo ele estava feliz, festejando uma batalha ganha, o aumento dos limites do reino. E aí ele se lembra e ele tira o anel e lê, isso também passará. Significa que tanto na elasticidade da vida temos que ter resiliência, como também nas pressões da vida, num extremo ou no outro, como o apóstolo Paulo. E aí a última expressão, versículo 13, acompanhe comigo e peço para que você leia comigo em alto e bom som o verso 13, vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou em algumas traduções, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a palavra que aparece aqui é dunamis, o poder de impacto, o poder que gera muita energia. Posso todas as coisas, esse poder eu tenho. Mas normalmente as pessoas usam este versículo da Bíblia para dizer assim, eu posso todas as coisas nos momentos difíceis, eu posso as minhas vitórias, as minhas conquistas, eu posso um exibicionismo de poder. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que eu, com o poder de Deus, posso viver num extremo da vida, ou posso viver no outro extremo da vida, sem me deformar. É isso que este verso da palavra de Deus está nos deixando. Eu tenho poder em Cristo para enfrentar circunstâncias adversas na vida, sem deformar a alma e continuando a adorar a Deus. Em Cristo, passamos pelos impactos sem nos deformar. Eu posso administrar as circunstâncias difíceis da vida. Era ano de 1989. E o seminário em que eu estudava recebeu uma senhora, a dona Teresa, eu não lembro do seu sobrenome, mas uma crente austríaca. E ela testemunhava também a respeito da guerra, e ela foi prisioneira de guerra, e ela foi prisioneira no pior dos campos de concentração, e ela dizia o seguinte: nós estávamos a cada dia entre a vida e a morte. E ela dizia, eu não conhecia Cristo, eu não era convertida ao Senhor, eu não tinha a minha experiência com Jesus. Mas sabe de que forma eu a tive? Ela conta, ela diz o seguinte: nós ficávamos observando naqueles barracões escuros assim, por pequenas janelas, aquele empilhado de pessoas magérrimas, subnutridas, aguardando a morte, a execução. E ela dizia, lá na frente, alguns metros à nossa frente, tinha um grande local, um galpão, que se chamava de crematória, onde os prisioneiros iam para serem queimados pelo regime de Hitler. E ela, então, dizia o seguinte: havia um dia na semana que os judeus iam para a crematória, faziam a filinha e iam,
chorando, angustiados, desmaiando de horror, desmaiando de saber que dali a alguns minutos estariam dizendo adeus à vida. Iam inconformados, alguns surtavam nesse trajeto. Ela dizia, presos políticos iam num outro dia da semana, e da mesma forma, urravam, se esperneavam. Alguns pediam para serem mortos antes ainda de entrar para lá. Era o horror. Ela dizia, mas tinha um grupo de pessoas que ia durante um dia na semana, uma manhã, que iam de cabeça baixa, orando e cantando hinos de adoração a Deus. E ela disse, se eu sair viva da guerra, eu quero ser como aqueles cristãos. Eles enfrentam o pior momento da vida sem deformar a alma. Enfrentam as atrocidades e inclusive a morte, adorando a Deus, louvando a Deus e orando. Esse poder para enfrentar os momentos difíceis da vida, Deus está oferecendo para nós nessa noite. O tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso nos momentos árduos da vida. O tudo posso quando a vida não está sendo muito companheira. As árvores dos países frios recebem neve, ventos fortes, curvam-se, mas não se quebram. Foram preparadas para se curvarem com o peso do vento, do inverno, da neve, mas depois, na primavera, voltam ao normal. A nossa vida precisa ser assim. Em todos os âmbitos, precisamos de resiliência.